Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos começar aqui o livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu, o qual segundo a carne veio a sua descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor ao seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz, a parte de Deus, Pai nosso e Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-nos, porque muito desejo ver-nos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejas confirmado, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa é minha e minha, porque não quero, irmãos, que ignores que muitas vezes me produz e ir-te convosco no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo
percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, se entregou Deus à paixão infame, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante a homens, também deixado o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente e em sua sensualidade, comentando torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, entregue aos gentios a reprováveis sentimentos, e por homem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus, porquanto és indesculpável o homem qual julgas, quem quer seja, porque no qual julgas o homem, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que contenhas o que praticam tais coisas, fazes as mesmas? Pensas que livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, é honra e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei,
perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quanto mais os gentios que não têm lei procedem por natureza e conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos mutuamente, acusando-lhe ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, ou reposa na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido e de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes o que não deve cometer adultério e os cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, o verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E aquele que é incircuncioso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não